Cumprimentamos a todos os irmãos capazes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, meu telefone é o mesmo ainda, 99, o DDD, e o telefone 991520454. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, adultos com o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós temos como comentarista da CPAD o pastor Wagner Gabi, que é pastor presidente ali em Curitiba, Paraná. Já estudamos nesse trimestre, na lição 1, a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Na lição 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Lição 4, missões transculturais no Novo Testamento. Lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Lição 8, missionários fazedores de tendas. Lição 9, a igreja e o sustento missionário. Lição 10, o desafio da janela 10x40. Lição 11, missões e a igreja perseguida. Lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. E hoje vamos estudar a lição 13, o propósito de missões. Lembrando a todos que neste trimestre nós temos 14 lições. Então estamos na penúltima lição. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, o alvo da obra missionária. Subtópico 1, o fundamento da realidade salvífica. Subtópico 2, um propósito global. No tópico 2, pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Subtópico 1, qual é a nossa disposição? Subtópico 2, pois me é imposta esta obrigação. Então vamos procurar passar por esses tópicos, que são poucos tópicos agora, só 2, né? E vamos estudar então essa importantíssima lição. É importantíssimo que todos os crentes entendam que todos foram chamados para pregarem o Evangelho. Todos foram chamados para ganhar almas. O textuário da lição está em 1 Coríntios 9,16, que diz: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então vejam, se pregamos o Evangelho, estamos fazendo o quê? A nossa obrigação, nosso dever. Então não estamos fazendo nada além disso. Então Paulo diz que é imposta essa obrigação. Ou seja, Deus nos mandou pregar o Evangelho. Então não temos que discutir, não temos que retrucar. Temos que executar, temos que obedecer, temos que pregar o Evangelho a toda criatura e por todo o mundo. Então esta é a grande comissão, a ordem de Jesus Cristo para a sua igreja. E nós todos fazemos parte desta igreja, o corpo de Cristo na terra, tendo como cabeça Jesus Cristo. Paulo chega a dizer, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então Paulo tinha uma percepção bem clara da obrigação que ele tinha de pregar o Evangelho. Verdade prática, pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Então veja, imposição quer dizer então que Deus praticamente nos obriga a fazer isso. A ordem dele é bem explícita, bem clara, e é uma ordem dada como se assim não houvesse como retrucar, como dizer não, como dar alguma desculpa. Então todos seremos cobrados por isso, todos somos responsabilizados pela pregação do Evangelho. Tem muita gente pensando que vida cristã é aí só ir à igreja 2 vezes por semana, se for 2 vezes por semana. Alguns só vão 1 vez por semana. Então penso que vida cristã é isso aí.
Que vida mais sem graça! Nós temos que fazer a obra de Deus, temos que pregar a todos e em todo o mundo. Veja aí, por exemplo, Mateus 28. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja, Deus não está exigindo que você faça alguma coisa além das suas forças. Então você vai pregar de maneira mais simples possível. Dar um testemunho do que Deus tem feito na sua vida é uma pregação. 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então veja, todos os crentes comparecerão no tribunal de Cristo, e ali as obras, ou seja, a pregação do Evangelho que cada um fez, serão julgadas. Toda a obra que o cristão realizou como cristão, obedecendo a ordem de Jesus Cristo. Olha Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então veja, premiação no tribunal de Cristo, nós recebemos uma premiação de acordo com a obra que nós fizemos para Jesus Cristo. Para sermos salvos, não precisamos fazer nada. Não precisamos realizar nenhuma obra. Jesus realizou tudo. Tudo que era necessário para nós sermos salvos, Jesus já fez. Agora, como cristãos, nós somos criados para toda boa obra. Temos que estar trabalhando. Quando Jesus chegar para nos buscar, nós devemos ser encontrados fazendo a obra de Deus. Como exemplo, nós vemos aí Atos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então veja que Paulo diz que a vida dele não tem valor nenhum se não estiver cumprindo a ordem de Jesus, que é pregar o Evangelho. Mateus 24, 45 a 51 diz, olha, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conselhos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, uma advertência de Jesus Cristo para nós. Então, todo servo, todo crente, quando Jesus chegar, deve achá-lo fazendo alguma coisa para o reino de Deus, produzindo alguma coisa no reino de Deus. Sempre o quê? Almas, pessoas que se convertem. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse 5, de 9 a 14. Vamos ver. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Glória a Deus. Então veja, Jesus comprou com seu sangue todos os seres humanos. Então todos foram comprados. Agora, quem não ouvir o Evangelho e crer no Evangelho,
perdeu a salvação. Perdeu a compra que Jesus fez. Veja só o que diz a palavra de Deus. Veja em Efésios 1,13. Nós estamos em Cristo quando? Depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo ouvido esse evangelho, aí cremos, então recebemos o Espírito Santo, ou seja, estamos salvos agora. Então todos precisam ouvir para crer e ser salvo. Jesus já fez tudo. Agora eu preciso ouvir falar sobre isso e crer para ser salvo. Veja o que está na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? E ouvir pela palavra de Deus. Olha, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então veja só, Deus usa a pregação para salvar as pessoas. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, quando a pessoa ouve a pregação e crê na pregação. Olha aí, pela graça sois salvos. Então, graça a quem? Jesus Cristo. O sacrifício que Jesus fez por nós. Agora, mediante a fé. Então, precisamos crer nisso. Aí, somos salvos. A introdução da lição diz: o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da Igreja envolve o propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Este é o assunto que estudaremos nesta semana. Então, se você pergunta, para que existe a igreja? Para pregar o Evangelho. Se fosse para nós só ouvirmos o Evangelho, cremos e sermos salvos, pronto. Nós, ao aceitarmos a Jesus, ou crermos na mensagem do Evangelho, estaríamos salvos, então morreríamos e pronto. Estaríamos no paraíso, esperando o dia do arrebatamento, pronto. Mas por que nós estamos aqui? Porque nós temos que pregar esse Evangelho a todos, para que todos eles possam serem salvos. Deve ser pregado a toda a terra, toda a nação, toda a etnia, todas as pessoas, toda a criatura, como está Marcos capítulo 16, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Olha aí, está bem claro, né? Então envolve todos os seres humanos que estão sobre a terra. Veja aí Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tópico 1. O alvo da obra missionária. Subtópico 1. O fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5:9. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Então nós já estudamos, aí missões, a missão transcultural no Antigo Testamento. E nós vimos aí no Antigo Testamento citações claras de que Deus deseja salvar a todos. Aqui em Apocalipse 5, nós estamos vendo aí que Jesus comprou a todos. Veja bem, quando Jesus morreu na cruz, derramou sangue, ali o sangue de Jesus nos comprou. Olha bem, não é um tipo ou um grupo distinto de pessoas, como ensinam, por exemplo, erroneamente, os calvinistas. Não, Deus não já escolheu quem vai ser salvo e quem vai para o inferno. Não, Jesus morreu por todos, Ele comprou a todos.
Agora, quem é que é salvo? É quem crer naquilo que Jesus fez. Quem crer que Jesus veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Então todos os moradores da terra, todas as criaturas, os homens, todos devem ouvir esta mensagem, esta palavra. Então terão a oportunidade de serem salvos, de crerem. Se crerem, serão salvos. Se não crer, é condenado. É isso que está na palavra de Deus. Então o sacrifício foi feito, a expiação foi feita por todos os homens. Subtópico 2, um propósito global. Em Mateus 28, 18 a 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária, 1 Coríntios 9,16. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o Evangelho a todos os povos. Então, em Mateus 28, 18 a 20, nós já lemos, vamos ler de novo, olha aí. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder do céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então aí todas as nações está indicando que estão incluídos aí todas as pessoas do mundo inteiro. Não tem como dizer que não. Todas as pessoas. Olha, 1 de João 2, nós vamos ver aí, dizendo assim, ó: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então veja, aí está falando de todos os habitantes da terra, todos os homens, sem exceção. Veja em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 5, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja em 1 de João 2,2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Esse versículo lá no Strong está assim: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aí, ó, a palavra é olos, tudo inteiro, completamente. Então veja, a propiciação foi feita por todos. A expiação foi feita por todos. Todos mesmo, seres humanos. Não é por todos os escolhidos, como aí querem dizer os calvinistas. Não. Aí está dizendo mundo todo. É para todos. Individualmente para cada um. A salvação. Globalmente, para todos os seres humanos, todos os homens que estão sobre a face da terra, Jesus morreu por todos eles. Ouviu o Evangelho, creu, está salvo. É por isso que nós pregamos o Evangelho a todos. Nós não vamos escolher pessoas para pregar o Evangelho. Nós vamos dizer assim, não, vamos ver quem Deus escolheu, aí nós vamos pregar o Evangelho para ele. Isso não existe. Nós pregamos o Evangelho para todos, e todo aquele que ouvir e crer é salvo. Então, olha aí, nós estamos em Cristo depois que ouvimos a pregação da verdade, o Evangelho da salvação. Tendo nele crido, olha aí, crido nesse Evangelho, aí nós recebemos o Espírito Santo. É para todos isso. Tópico 2, pregar o Evangelho.
a responsabilidade de todo cristão. Subtópico 1. Qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Mateus 24:14. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Eclesiastes 9:10, 2 Coríntios 5:10, Apocalipse 22:12. Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes? Eles enxergam a grande urgência desse trabalho? João 4:35. Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Atos 20:24. Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o Evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Mateus 24, 45 a 51, 25, 14 a 30. Então veja, qual a disposição? Eu tenho visto igrejas, até igrejas assim, 300 pessoas, 400 pessoas, nessa faixa aí, que não ganha almas. É impressionante. Muitas vezes nem convite fazem. E assim são centenas, milhares de igrejas por todo lado, que ficam só recebendo pessoas de outras denominações, de outras igrejas. É um rodízio que existe, né? A pessoa fica ali um certo tempo, se cansa, muda para outra, aí vem outro ocupar o seu lugar, e vai assim um rodízio. Mas praticamente não ganham almas. Você olhasse o ano inteiro e perguntar quantas almas ganharam, aí vai aparecer aí talvez umas 10, 15, mas aí saíram os 10, 15 também, né? Mas veja bem, um ano para ganhar aí 10 pessoas, 15 pessoas, parece assim que as pessoas não têm noção do que estão fazendo na Terra. Então, é isso que está acontecendo. É inacreditável, né? Mas é a verdade. Nós não vemos assim, desejo de ganhar almas, trabalhos para ganhar almas, cruzadas evangelísticas. Quantas cruzadas tínhamos, feitas até nos estádios aí pelo Brasil afora? Onde é que estão? O que aconteceu com os crentes? Morreu o desejo de ganhar almas. E Jesus diz: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E naquele primeiro amor que tem aquele desejo de ganhar almas, de pregar a todos, qualquer lugar que estiver, vai falar de Jesus, vai pregar, vai convidar para vir para a igreja, vai fazer de tudo para a pessoa se converter. Aí esse primeiro amor tem morrido na vida da maioria dos crentes hoje. A vinda de Jesus não está atrelada a nada. Aí, pregação do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino foi pregado por Jesus Cristo, porque ele estava trazendo o reino. Ele veio para governar, para reinar sobre os judeus, como está prometido na aliança feita com Davi. Agora eles não o receberam. O Evangelho do Reino vai ser pregado também durante a grande tribulação, porque após a grande tribulação, Jesus vai reinar na terra por 1000 anos. Tá certo? Então, esse é o Evangelho do Reino. Nós estamos pregando o Evangelho da graça. Veja, existe diferença? É evidente que existe diferença. O Evangelho da graça, a salvação oferecida a todos, indistintamente, basta ouvir o Evangelho e crer, e é salvo. O Evangelho do Reino é pregado para aqueles que querem que Jesus governe sobre eles aqui na terra. Olha só, existe uma grande diferença aí. Nós queremos o quê? Ir para o céu, morar na Nova Jerusalém. Queremos ser arrebatados. Então, o Evangelho da graça para a igreja. Todos que se convertem, todos que ouvem o Evangelho e creem, são salvos, fazem parte da igreja, do corpo de Cristo, que vão ser arrebatados para morar na Nova Jerusalém com Jesus Cristo, em corpos
sobrenaturais, corpos eternos, corpos celestiais, corpos espirituais. Então veja, é um tipo aqui do Evangelho. Agora, o Evangelho do Reino é pregado visando o reino de Jesus na terra. Então, Jesus veio e pregou o Evangelho do Reino, porque era para os judeus o receberem, crerem nele e o aceitarem como Messias, e ele governaria sobre eles. Agora, não aconteceu, mas vai haver a grande tribulação e o Evangelho do Reino será pregado novamente. Olha aí, nova oportunidade para que eles ouçam e o recebam como Messias, né? E ele vai governar sobre ele. E ele vai governar sobre eles 1000 anos. Jesus mesmo governando sobre eles aqui na terra, no milênio. Então veja o Evangelho pregado a respeito do reino de Jesus sobre a terra como homem. Os judeus terão a sua grande oportunidade no final da grande tribulação, quando Jesus mostrar para eles as mãos, os pés, o lado, e dizer: olha o que vocês me fizeram. Ele vai descer ali no Monte das Oliveiras. Então ali haverá conversão, será derramado sobre eles um espírito de súplica, de clamor. Eles vão clamar, vão dizer: onde está o Messias? Nós vamos perecer, vamos morrer todos. É a hora que Jesus desce ali. Então eles vão se converter. Haverá o juízo ali dos bodes e ovelhas, né? E Jesus então iniciará o milênio governando a terra. Então esse é o Evangelho do Reino. Qual Evangelho será pregado no milênio? Será pregado o Evangelho no milênio? É evidente, está lá. Evangelho eterno. Por quê? Após o milênio não tem mais governo na terra, não existe mais gente na terra. A terra vai ser toda queimada pelo fogo. Olha só, agora o Evangelho é eterno, ou seja, só existe depois do milênio a eternidade. E a eternidade é o quê? Novos céus, nova terra. Não tem mais sol, não tem mar. Então mudou tudo, a eternidade agora. Então a vinda de Jesus, não existe nada de sinal, nada da vinda de Jesus. Arrebatamento não tem sinal. Agora, lá durante a grande tribulação é que vão haver indicações da vinda de Jesus no final da grande tribulação. Para nós, Jesus vai voltar exatamente agora, do mesmo jeito que ele poderia ter voltado lá ainda quando os apóstolos ainda estavam vivos. Eles viviam todo dia pensando que ele viria naquele dia buscá-los. E assim a igreja deve viver todo o tempo, pensando: hoje Jesus vem, é hoje que é o arrebatamento. Não existe negócio de ficar pensando em sinal e tal. Não. Toda guerra que acontece, toda coisa que acontece, o povo se alvoroça e começa a ver os profetas falsos dizendo que Jesus está chegando porque aconteceu não sei o quê, porque tem sinal não sei o quê. Não. Todo dia nós temos que estar prontos, esperando Jesus nos buscar. Não importa pelo que o mundo está passando, o que está acontecendo, se o mundo está em paz ou se está em guerra, não importa. Nós estamos esperando Jesus voltar hoje. É assim que nós temos que viver. E se nós esperamos que Jesus volte hoje, então é urgente que nós preguemos o Evangelho a todos que nós encontrarmos pela frente, para que eles também tenham a oportunidade de serem salvos, serem arrebatados. Então o que está acontecendo? As pessoas vivem como se Jesus fosse voltar daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos. Eles não enxergam a urgência de pregar o Evangelho agora, já, esperando Jesus voltar hoje. Não enxergam, perderam essa noção. Então veja, todos os crentes devem estar prontos a pregar o Evangelho a todos. Não é só os missionários que nós vamos preparar, enviar. Não, todo crente tem que ter a consciência de que Jesus está voltando hoje e que ele tem que pregar o Evangelho a toda pessoa que ele achar pela frente, para que a pessoa também tenha a oportunidade de ser salva. É assim que é pregado o Evangelho e ensinado o Evangelho. E assim que sempre foi. Parece que agora o povo mudou, a liderança não está ensinando mais o Evangelho como deveria. Parece que está entrando aí, né, na igreja outro Evangelho, que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Um outro Evangelho que não fala da volta de Jesus Cristo hoje, que parece que ensina que Jesus vai demorar ainda a voltar. Esse Evangelho que está sendo pregado é só de autoajuda.
não está levando as pessoas ao arrependimento verdadeiro. Arrependimento quer dizer que vai deixar, não vai continuar no pecado. A pregação legítima provoca arrependimento, desejo de santificação, provoca pregação do evangelho a todos, evangelização maciça. Todos devem estar dispostos a dar a própria vida, se necessário for, para que as pessoas sejam salvas. Subtópico 2. Pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. 1 Coríntios 9,16. A expressão ai de mim, se não pregar o evangelho, tem dois sentidos claros. Primeiro, a obrigação. Segundo, a punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, porque é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Então você veja, o apóstolo Paulo está dizendo, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Veja bem, a consciência real do que é a vida cristã. A responsabilidade de cada um de nós. Então, cada um de nós deve colocar esse versículo aí como o seu versículo diário. Então, veja que não há nenhuma glorificação de alguém porque está pregando o evangelho. A pessoa que está pregando o evangelho está fazendo apenas a sua obrigação, o seu dever. Deus mandou, ele não pediu nem aconselhou, ele mandou pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem, e quem desobedecer está sujeito a juízo. Eu não sei pregar aí um evangelho dizendo que não tem problema não. Não, você não quer pregar o evangelho não? Não, você ajuda aí a missão, você ajuda a igreja vai arranjar alguém para fazer. Ah, tem um obreiro aí para fazer. Parece que ensinaram isso na igreja. É absurdo isso. Cada crente tem o dever, a obrigação de ganhar almas. Tem o dever, a obrigação de pregar o evangelho. Isso é imposição de Deus. Deus não pediu nem aconselhou, ele mandou, ele ordenou. Ele exige que o crente faça isso. Jesus disse bem claro o que é feito com a árvore que não produz nada. Você sabe disso, está aí escrito na palavra de Deus. Não fique interpretando de outra maneira. Não, é clara a maneira. Ou você prega o evangelho, ou você ganha almas, ou você receberá juízo sobre você. Olha, cada crente é um representante de Jesus Cristo na terra. Cada crente tem que continuar a obra que Jesus iniciou. O que Jesus fazia? Ensinava, pregava e curava todos. Olha, Jesus mora em nós através do Espírito Santo, que está em nós. Então Jesus continua pregando, ensinando, curando a todos. Ele faz isso através de quem? De nós, de cada um de nós. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Ele disse, vocês farão maiores obras do que estas. Veja bem, todo crente é templo do Espírito Santo. Todo crente é morada de Deus. Jesus mora em nós, é Deus mesmo. E Jesus continua pregando, ensinando, curando a todos. Agora é através de nós. Cada um de nós é um membro no corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça do corpo. Cabeça é que manda, que coordena. É que dá poder. Vamos ver a conclusão. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro deste santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção.
Pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Então veja, as pessoas só podem ser salvas se ouvirem a pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha aí, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Estamos em Cristo depois que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, falando a respeito exatamente da obra salvífica de Jesus Cristo. Então, tendo crido nessa mensagem, as pessoas então são salvas, recebem o Espírito Santo. Então é preciso que ouçam. Como que vão ser salvos se não ouvirem a pregação do Evangelho? Quando falamos de missionários, precisamos que a igreja envie. Agora, cada crente tem o seu mundo próprio. Onde é o seu mundo? É onde ele vive. Tem pessoas aí que precisam ouvir o Evangelho. Seus colegas de colégio, de trabalho, seus familiares, seus vizinhos. Então, sempre tem alguém precisando. Qual é o nosso campo missionário, nosso mundo? Todas as pessoas que nós encontramos que ainda não são salvas, são cada um campo missionário. Uma pessoa que precisa ouvir o Evangelho para ser salva. Então veja, pregar o Evangelho, dizer que Jesus veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, pegou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Olha que coisa mais simples, é só isso, o Evangelho, a pregação é simples. Se você não sabe nem falar isso, pelo menos diga, olha, eu era assim, tal, Jesus, tinha um encontro com Jesus, ouvi a pregação do Evangelho e fui transformado, agora sou outra criatura, agora eu não ando mentindo mais como mentia, roubando como roubava, não ando matando, não ando bebendo bebida alcoólica, não tenho vício nenhum, fui totalmente transformado, mudado, vivo feliz com Deus agora. Pronto, é um testemunho de vida. Ah, Jesus me curou, Jesus me libertou. É um testemunho, é uma pregação. Então temos que pregar essa boa notícia, notícia de salvação a todos que nós encontramos pela frente. E também a todos que nós nos relacionamos com eles. Olha aí na internet, não tem um grupo aí que você participa? Olha aí, grande oportunidade de falar de Jesus para todo esse grupo. Então entre para todo lado que você entrar aí na internet, fale de Jesus. Fale da salvação em Jesus Cristo. E todas as pessoas que você encontrar pela frente, fale de Jesus Cristo. Fale da obra que Jesus realizou para a nossa salvação. Fale da oportunidade que Ele dá a todos para serem salvos. Vamos orar agora? Se você que está ouvindo e você creu nessa palavra, você crê que Jesus Cristo veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições e morreu em nosso lugar na cruz. Nós tínhamos que morrer naquela cruz. Nós pecamos, nós merecemos, mas Ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu ali, morrendo em nosso lugar. Essa é a pregação do Evangelho, simples. Então Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Você crê nisso, você é salvo agora. Basta crer nisso. Se arrependa agora, peça perdão a Deus pelos seus pecados e comece uma vida nova com Deus agora. Ele vai conceder a você agora o Espírito Santo para que Ele ajude você nessa nova caminhada. Você vai morrer para o pecado, nascer para Deus agora. Nascer de novo, começar tudo de novo agora com Deus. Vamos orar juntos. Se você está doente ou se você está enfermo, vamos orar agora. Creia, Jesus cura, Jesus faz milagre. Jesus está vivo, está aqui agora. Creia e receba a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos pelos seus pecados, crendo na pregação do Evangelho. Ah, graças a cruz temer farabar da survesta. Amiadar luce força manar.
Senhor, dá luz a eles, esclarece a eles. Senhor, revela agora. Espírito Santo, convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Salva agora essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, receba o perdão pelos seus pecados, receba a salvação, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba agora a cura, em nome de Jesus, receba o seu milagre, em nome de Jesus. Solta agora, em nome de Jesus, toca neles, Senhor, toca neles. Solta, em nome de Jesus. Seja liberto agora, seja curado, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha, se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp e eu envio para você gratuitamente em PDF e PowerPoint. Dê aí um like para nos ajudar a divulgar, se inscreva em nosso canal aí para ajudar na divulgação do vídeo, para que outros também assistam, possam participar desse importante ensino da Palavra de Deus. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e também eu não sou aposentado ainda, faltam 2 anos ainda. Então, se você deseja nos ajudar com qualquer quantia, envie qualquer quantia, R$5, R$10, R$20, tanto que você desejar, tanto que Deus colocar aí no seu coração, mas contribua com alegria, sem reclamar, porque senão não adianta nada contribuir. Então contribua, ajude, Deus vai te abençoar por isso, com certeza. Então aí estão as contas, você vê aí, tem aí a Caixa Econômica, tem aí o Bradesco e tem aí Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, você vê o Pix aí. E o meu Pix você vê aí, CPF 331-957-816-20. Então envie qualquer quantia, nos abençoe. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos e na próxima semana estaremos então na última lição do trimestre, se Deus quiser. A paz do Senhor, Deus abençoe.